A história de Moçambique, das origens à independência e além. Em Moçambique, uma terra de contrastes e resiliência, é um país onde o passado se entrelaça profundamente com o presente, traçando uma linha invisível entre tradições ancestrais e desafios contemporâneos. Localizado na costa sudeste da África, banhado pelo Oceano Índico, este território guarda segredos milenares, vestígios de civilizações antigas e memórias de um tempo em que suas terras eram disputadas por potências coloniais. A narrativa da existência de Moçambique não começa com a chegada dos portugueses em 1498, como muitos livros de história sugerem. Ela se inicia muito antes, nas margens dos grandes rios e florestas densas que abrigaram povos antigos. Os primeiros habitantes, os povos Khoisan, já caçavam e coletavam frutos em seus territórios quando as primeiras migrações Bantu começaram a transformar a paisagem cultural da região por volta do século III. Estes povos trouxeram consigo o conhecimento da agricultura, do pastoreio e da metalurgia, plantando as sementes de comunidades organizadas que séculos mais tarde formariam reinos poderosos. Mas a história de Moçambique não se limitou a disputas internas. A partir do século IX, os mercadores árabes fincaram seus interesses ao longo da costa, atraídos pela riqueza de recursos naturais e pelas rotas comerciais que conectavam o Oriente Médio à África Oriental. Foi nesta época que surgiram cidades-estado prósperas, como Sofala e Quelimane, que floresceram através do comércio de ouro, marfim e, tragicamente, de pessoas. A chegada dos portugueses no final do século XV representou um marco decisivo. Vasco da Gama, ao aportar nas terras que hoje conhecemos como Moçambique, abriu as portas para mais de 4 séculos de domínio colonial, onde a exploração de recursos e a submissão de populações locais moldaram profundamente o destino do território. Moçambique tornou-se um elo estratégico nas rotas marítimas para as Índias, mas também um campo de batalha silencioso, onde a resistência local nunca cessou por completo. Este é o ponto de partida para uma jornada através do tempo. Vamos explorar como as dinâmicas internas, a influência estrangeira e a luta pela independência esculpiram a identidade moçambicana, desde os primeiros reinos africanos até a sangrenta guerra civil que sucedeu à independência. Cada capítulo dessa história será revelado com profundidade, conectando eventos e mostrando como eles convergiram para moldar o Moçambique que conhecemos hoje. Capítulo 1. Os primeiros povos e a chegada dos mercadores árabes. Para entender a verdadeira essência de Moçambique, é preciso voltar milhares de anos no tempo, para um período em que suas terras eram habitadas por povos antigos que moldaram as primeiras comunidades humanas na região. Entre os vestígios mais remotos estão os Khoisan, povos nômades conhecidos por suas habilidades de caça e coleta. Estes habitantes primitivos ocupavam vastas áreas do sul da África, incluindo o território que futuramente se tornaria Moçambique. Os Khoisan desenvolveram um estilo de vida em harmonia com a natureza, vivendo da caça de animais selvagens e da coleta de raízes e frutos. Seus conhecimentos sobre o ambiente eram impressionantes, capazes de identificar plantas medicinais, rastrear animais por quilômetros e sobreviver em condições adversas. No entanto, essa tranquilidade começou a ser alterada por volta do século XIII, quando os primeiros grupos Bantu começaram a migrar do oeste para o leste do continente africano, em um dos maiores movimentos populacionais da história. A chegada dos Bantu transformou profundamente a paisagem cultural e econômica da região. Diferente dos Khoisan, que viviam de modo nômade, os Bantu trouxeram consigo a agricultura, o pastoreio e a metalurgia, estabelecendo comunidades fixas e promovendo o surgimento de aldeias organizadas. Eles cultivavam milho, sorgo e outros cereais, além de criarem gado em larga escala. Esse avanço permitiu o crescimento populacional e o fortalecimento de estruturas sociais mais complexas. Com o tempo, essas comunidades se expandiram e começaram a formar pequenos reinos e chefaturas, que se conectavam através de rotas comerciais locais. Foi nesse cenário de transformação que, por volta do século IX,
os primeiros mercadores árabes chegaram à costa moçambicana, atraídos pelo ouro, pelo marfim e pelas possibilidades comerciais que a região oferecia. Diferente das invasões violentas que viriam com os europeus séculos depois, os árabes se integraram às comunidades locais, estabelecendo relações comerciais e culturais. Surgiram cidades-estado como Sofala, Quelimane e Angoche, que se tornaram prósperos centros comerciais. As trocas entre árabes e africanos iam muito além de mercadorias. Houve um intercâmbio de conhecimentos, técnicas de navegação, práticas agrícolas e, sobretudo, cultura. A língua Swahili, que nasceu do contato entre os povos africanos e os árabes, é um reflexo direto dessa convivência harmoniosa. Nas margens do Oceano Índico, surgiram construções em pedra, mercados movimentados e portos que conectavam Moçambique ao Oriente Médio, à Índia e até mesmo à China. Com o fortalecimento das rotas comerciais, Moçambique começou a se destacar como um ponto estratégico para o comércio de ouro vindo do interior, especialmente das minas do Zimbábue. Sofala, em particular, emergiu como o principal entreposto comercial, um lugar onde caravanas de mercadores árabes e africanos se encontravam para negociar metais preciosos, marfim, tecidos e escravos. Essa prosperidade atraiu os olhares do mundo exterior, despertando a cobiça de outras potências marítimas que, em breve, mudariam para sempre a história do país. A chegada dos árabes não apenas desenvolveu a economia local, mas também introduziu o Islã em regiões costeiras, criando um legado cultural que permanece até os dias de hoje. Mesquitas foram erguidas, tradições foram assimiladas e, aos poucos, uma nova identidade começou a se formar nas regiões litorâneas. Esse período de florescimento comercial e cultural estabeleceu as bases para o que viria a ser o cenário do primeiro contato com os europeus, em especial os portugueses, que aportariam em suas costas no final do século XV. Mas antes que os navios europeus cortassem o horizonte do Índico, Moçambique já era uma terra de riqueza, conhecimento e resistência. Os reinos Bantu floresciam no interior, enquanto as cidades costeiras pulsavam com a vida do comércio internacional. Esse equilíbrio, no entanto, estava prestes a ser abalado pela chegada de uma nova força colonizadora. Capítulo 2. O encontro com o mundo árabe e o surgimento das rotas comerciais. Quando os ventos do Oceano Índico carregaram os primeiros navegadores árabes até a costa de Moçambique, um novo capítulo se abriu para aquele território. Era o século IX, e os barcos de madeira e os tradicionais daus cortavam as águas azul-esverdeadas, transportando mercadorias e sonhos. Diferente dos povos bantus que se expandiram pela terra, os árabes chegaram pelo mar, trazendo não apenas comércio, mas uma nova forma de organização social e cultural. Eles não vieram para conquistar terras pela força, mas sim para erguer laços comerciais que se fortaleceriam ao longo dos séculos. As cidades costeiras de Moçambique, como Sofala, Quelimane e Ilha de Moçambique, tornaram-se prósperos centros de comércio. Ouro, marfim, ferro e, tragicamente, seres humanos passaram a ser negociados em uma rede que se estendia para além das águas do Índico, alcançando a Península Arábica, a Índia e até mesmo a distante China. Os árabes trouxeram o Islã, que se enraizou em diversas comunidades, criando um mosaico cultural único e profundo. A ilha de Moçambique, em particular, floresceu como um entreposto comercial estratégico. Suas águas calmas e protegidas tornaram-se porto seguro para os navegadores que cruzavam o Índico, e suas construções em pedra, erguidas com técnicas trazidas do Oriente Médio, faziam daquele lugar um espetáculo para os olhos de qualquer viajante. Pequenas mesquitas começaram a surgir e a língua árabe misturou-se aos dialetos locais, influenciando costumes, arquitetura e modos de vida. Esses laços não eram apenas econômicos, mas também culturais. Com o tempo, as populações locais adotaram nomes árabes, costumes e modos de vestir, integrando elementos islâmicos às suas tradições ancestrais. Esse período trouxe prosperidade para muitos, mas também inaugurou um sistema de escravização que deixaria marcas profundas na história moçambicana. Os árabes controlavam rotas de tráfico humano,
levando cativos para trabalhar em regiões distantes, como Omã e Pérsia. Moçambique se tornava, assim, um ponto nevrálgico no comércio transcontinental de pessoas, um eco sombrio que ressoaria pelos séculos seguintes. A chegada dos árabes marcou o início de um processo de globalização para Moçambique. Pela primeira vez, suas riquezas naturais e seus habitantes passaram a fazer parte de uma rede econômica global. Mas essa conexão com o mundo exterior não viria sem um custo. Enquanto o comércio florescia, a dependência de rotas externas crescia, amarrando o futuro do território aos interesses de potências distantes. E foi nesse contexto, de um litoral repleto de vida e comércio, que os primeiros rumores sobre a chegada dos europeus começaram a circular entre os mercadores árabes. Diziam que homens vindos do outro lado do mundo navegavam por águas desconhecidas, em embarcações gigantescas e com intenções incertas. O nome que ecoava entre os mercados era Vasco da Gama. Mal sabiam os mercadores árabes que aquele nome se tornaria sinônimo de uma nova era para Moçambique, uma era de conquista, colonização e resistência. Capítulo 3. A chegada dos portugueses e o início da colonização. No final do século XV, os ventos da mudança sopravam sobre o Oceano Índico. As rotas comerciais que por séculos foram dominadas pelos árabes e pelos mercadores da costa estavam prestes a encontrar um novo jogador: os portugueses. Em 1498, sob o comando de Vasco da Gama, a frota portuguesa alcançou a costa de Moçambique. Era a primeira vez que os europeus navegavam até aquelas terras, abrindo caminho para um processo de exploração e colonização que redefiniria os destinos de milhões. A chegada dos portugueses não foi imediata nem pacífica. Quando os navios de Vasco da Gama atracaram na ilha de Moçambique, ele encontrou uma próspera comunidade muçulmana que florescia sob a influência do comércio árabe. Os sultões locais controlavam o mercado de ouro, marfim e escravizados, negociando com comerciantes que vinham de terras distantes, como Pérsia e Índia. Os portugueses, porém, vinham com uma missão clara: romper esse monopólio e assegurar o controle das rotas comerciais para o Reino de Portugal. O primeiro contato foi marcado por desconfiança. Os líderes locais, ao observarem aqueles homens de pele clara, trajados de armaduras reluzentes e empunhando bandeiras desconhecidas, tentaram inicialmente estabelecer laços comerciais. Vasco da Gama, por outro lado, trouxe consigo a arrogância de quem acreditava estar desbravando terras desconhecidas para o mundo, ignorando séculos de comércio estabelecido pelos árabes. Esse choque de culturas resultou em confrontos iniciais, mas os portugueses rapidamente demonstraram sua força naval, impondo seu domínio sobre a ilha de Moçambique. A ilha, que já era um próspero entreposto comercial, foi transformada em uma fortaleza estratégica pelos portugueses. Fortificações começaram a ser erguidas, canhões foram instalados nas margens e a bandeira de Portugal tremulava acima das construções em pedra. Para os habitantes locais, a mudança foi sentida de forma brutal. Os impostos aumentaram, o comércio passou a ser regulado pelos novos senhores europeus. E a cultura árabe, que durante séculos tinha prosperado ali, começou a ser sufocada pelas imposições religiosas e culturais do catolicismo. Mas Moçambique era vasto, e os portugueses rapidamente perceberam que conquistar o litoral não significava dominar o interior. As regiões mais afastadas permaneciam sob controle dos reinos locais, que resistiam bravamente às tentativas de exploração. Entre esses reinos, destacava-se o Império Monomotapa, que governava vastas extensões de terra ricas em ouro e outros minerais preciosos. Para os portugueses, conquistar essas minas se tornou um objetivo prioritário. No entanto, as incursões ao interior revelaram-se mais difíceis do que o esperado. O Monomotapa não era um reino isolado, mas uma potência regional que mantinha relações comerciais estáveis com os árabes e os mercadores da costa. Conquistar essas terras significava não apenas enfrentar exércitos bem organizados, mas também romper alianças econômicas profundamente enraizadas. Os portugueses, então, passaram a empregar táticas de diplomacia agressiva,
firmando tratados muitas vezes forjados sob coerção e ameaças. Assim, o cenário estava montado. As fortalezas portuguesas ao longo da costa, o Monomotapa resistindo no interior e os árabes tentando preservar seus domínios comerciais. A luta por Moçambique se intensificaria nas décadas seguintes, culminando em conflitos sangrentos e mudanças profundas no tecido social do território. Os portugueses tinham fincado sua bandeira, mas o controle total de Moçambique ainda era um sonho distante. No horizonte, surgiam rumores de novas expedições, novos comandantes e novas estratégias para subjugar os reinos que resistiam. A colonização de Moçambique estava apenas começando, e seus habitantes teriam que enfrentar um longo período de luta, adaptação e resistência para preservar suas identidades diante do avanço europeu. Capítulo 4. A consolidação do domínio português e a resistência local. À medida que o século XVI avançava, os portugueses intensificavam suas estratégias para consolidar o domínio sobre Moçambique. O foco inicial estava no controle das rotas comerciais e na exploração das minas de ouro no interior, especialmente nas terras do Império Monomotapa. Para isso, os colonizadores construíram fortalezas estratégicas ao longo da costa e desenvolveram um sistema de feitorias que serviam como entrepostos para o comércio de escravizados, marfim e outros bens preciosos. No entanto, o caminho para a consolidação não foi simples. A ocupação portuguesa enfrentou forte resistência dos reinos locais, que lutavam para preservar sua autonomia diante da crescente pressão europeia. Um dos focos mais intensos de resistência vinha do Monomotapa, cujo controle sobre as minas de ouro representava um obstáculo direto para os interesses de Lisboa. Os portugueses então mudaram de tática. Em vez de confrontos diretos, optaram pela diplomacia forçada, impondo tratados comerciais que desfavoreciam os líderes africanos e amarravam suas economias aos interesses lusitanos. Contudo, os acordos impostos pelos portugueses não eram aceitos sem oposição. Diversos chefes locais, ao perceberem que os tratados resultavam em perda de poder e autonomia, se rebelaram. Uma das figuras que simboliza essa resistência é o líder Changamire Dombo, que no final do século XVII fundou o Império de Roswy, desencadeando uma série de conflitos contra os colonizadores. Dombo uniu tribos e fortaleceu exércitos para combater a presença portuguesa, reconquistando territórios e destruindo feitorias. Sua liderança marcou uma era de luta intensa e inspirou outros reinos a resistirem ao avanço colonial. Além dos conflitos militares, a resistência se manifestava também através da preservação cultural. Os povos moçambicanos, embora pressionados pela imposição da cultura portuguesa e da fé católica, mantiveram vivas suas tradições, suas línguas e seus ritos. Era uma forma silenciosa de subversão, que fortalecia o sentimento de identidade diante do avanço europeu. Nas vilas e aldeias, cânticos ancestrais ecoavam, e os mercados locais permaneciam pontos de encontro para a transmissão de histórias e saberes que resistiam ao apagamento colonial. Os portugueses, por sua vez, tentavam expandir sua influência para além do litoral. Expedições armadas foram organizadas para penetrar mais profundamente no interior, mas os desafios logísticos e a resistência local tornaram essas incursões árduas e dispendiosas. As doenças tropicais, o desconhecimento do terreno e as alianças formadas entre os reinos africanos criaram barreiras significativas. Percebendo essas dificuldades, os colonizadores começaram a recorrer a parcerias com chefes locais, que estavam dispostos a colaborar em troca de vantagens comerciais. Esses líderes intermediários se tornaram peças-chave na expansão do domínio português para o interior. Com o tempo, a presença portuguesa se tornava mais palpável. Igrejas começaram a ser erguidas nas principais vilas costeiras. Missões religiosas se espalharam pelo território e a estrutura de poder se reorganizou para servir aos interesses da coroa. Moçambique, que antes era um mosaico de reinos independentes, passava por uma transformação política e social intensa,
à medida que Lisboa tentava consolidar o território sob um único governo colonial. Mas a resistência nunca cessou. Em cada aldeia, em cada mercado e nas florestas densas que escapavam ao controle europeu, a luta pela preservação da identidade moçambicana continuava. Era um confronto silencioso que se refletia nas danças tradicionais, nos cânticos e nas histórias transmitidas de geração em geração. A colonização portuguesa avançava, mas as raízes da resistência local se aprofundavam, preparando o caminho para os futuros movimentos de libertação que viriam a marcar a história do país. Capítulo 5. O comércio de escravizados e a expansão colonial. À medida que os séculos 17 e 18 avançavam, Moçambique se tornava um dos principais epicentros do comércio de escravizados no Oceano Índico. Para os portugueses, a posse desse território estratégico não se limitava apenas ao controle das rotas comerciais de marfim e ouro, mas também à exploração humana em larga escala. Os portos de Quelimane, Ilha de Moçambique e Sofala tornaram-se grandes centros de embarque de homens, mulheres e crianças, capturados das comunidades locais e enviados para as plantações e minas em colônias portuguesas distantes, como o Brasil. Os métodos de captura eram brutais. Expedições armadas, conhecidas como prazos, partiam em direção às aldeias do interior, destruindo comunidades inteiras para capturar pessoas que seriam vendidas como mercadoria. Essas expedições eram muitas vezes lideradas por comerciantes portugueses em parceria com líderes locais, que, em troca de armas e mercadorias, colaboravam com o fornecimento de cativos. Os prazos, originalmente concebidos como concessões de terras para colonos portugueses, evoluíram para verdadeiras feitorias escravagistas, onde o poder era exercido com mãos de ferro pelos chamados prazeiros. Esses prazeiros constituíam uma elite militar e econômica em Moçambique, misturando-se com populações locais e criando uma sociedade híbrida, onde o poder era transmitido de forma quase hereditária. Muitas dessas famílias mantinham exércitos próprios, compostos por guerreiros locais, que serviam tanto para defender seus territórios quanto para capturar escravizados para o comércio. Ao longo do tempo, essas dinastias se fortaleceram, tornando-se praticamente independentes do governo colonial, o que criou uma tensão constante com Lisboa, que temia perder o controle sobre a região. No entanto, o impacto social dessa exploração foi devastador. Comunidades inteiras foram despovoadas, estruturas familiares foram destruídas e culturas foram desmanteladas. Em muitos casos, as populações locais eram obrigadas a abandonar suas aldeias para fugir das incursões dos prazeiros. Aqueles que não conseguiam escapar eram acorrentados e forçados a marchar até os portos em condições desumanas, onde aguardavam o embarque para destinos incertos. Nas embarcações, as condições eram ainda mais cruéis. Amontoados em porões apertados, os escravizados enfrentavam fome, doenças e tratamentos brutais. Muitos não sobreviviam à travessia. Os que chegavam aos destinos finais eram vendidos em mercados como mercadoria, e suas vidas se transformavam em ciclos intermináveis de trabalho forçado e violência. No entanto, a resistência nunca cessou. Mesmo sob condições extremas, muitos escravizados organizaram fugas ousadas, desafiando seus captores e tentando reconstruir comunidades livres em territórios afastados. Esse comércio de escravizados moldou profundamente a sociedade moçambicana. Em alguns casos, os laços de parentesco foram fragmentados para sempre, enquanto em outros surgiram redes de solidariedade entre os povos, fortalecendo um espírito de resistência e união. Os séculos de exploração deixaram cicatrizes profundas, que mesmo após a abolição oficial da escravatura, continuaram a influenciar a estrutura social e econômica do país. Além do comércio humano, os portugueses buscaram expandir sua presença territorial em Moçambique. Fortalezas foram erguidas para proteger os interesses lusitanos, enquanto missões religiosas tentavam impor o catolicismo às populações locais. No entanto, o avanço para o interior foi lento e marcado por conflitos. A resistência dos reinos africanos impedia uma expansão mais rápida, obrigando os colonizadores a se concentrarem principalmente nas regiões costeiras.
A resistência local, que nunca cessou por completo, também se organizava de formas diversas. Pequenos grupos armados emboscavam tropas coloniais, sabotavam rotas comerciais e incentivavam a fuga de escravizados. Essa constante tensão forçava os portugueses a dedicar grande parte de seus recursos para a manutenção da ordem, ao invés de ampliar seus domínios. Esse cenário de exploração e resistência moldou profundamente a relação entre colonizadores e os povos moçambicanos. O comércio de escravizados não apenas sustentou a economia portuguesa por séculos, mas também plantou as sementes de um sentimento de revolta que silenciosamente crescia entre as comunidades locais. Uma revolta que, no futuro, se tornaria o estopim para lutas de libertação que mudariam para sempre a história de Moçambique. Capítulo 6. A Conferência de Berlim e a ocupação territorial de Moçambique. No final do século XIX, a corrida imperialista europeia pela África alcançou seu ápice com a Conferência de Berlim, realizada entre 1884 e 1885. Potências europeias, incluindo Portugal, dividiram o continente africano em zonas de influência, traçando fronteiras muitas vezes arbitrárias, sem qualquer consideração pelos povos locais. Para Portugal, a maior prioridade era consolidar seu domínio sobre Moçambique, garantindo o controle estratégico da costa leste africana. A pressão internacional obrigou Portugal a demonstrar ocupação efetiva do território. Não bastava mais apenas reivindicar posse, era necessário colonizar, construir infraestrutura e estabelecer administrações locais. Isso resultou em uma expansão militar para o interior, com a criação de fortes, postos administrativos e estradas que interligavam regiões-chave. Conflitos violentos com reinos locais se intensificaram, uma vez que comunidades indígenas resistiam bravamente ao avanço colonial. Durante esse período, surgiram grandes companhias comerciais, como a Companhia de Moçambique e a Companhia do Niassa, que receberam concessões territoriais vastas, administrando-as quase como estados independentes. Essas companhias exploravam recursos naturais, forçavam o trabalho dos nativos e controlavam a economia local, ampliando a dominação portuguesa sobre as terras e as populações moçambicanas. Apesar da repressão, a resistência local nunca cessou completamente. Lideranças tradicionais e grupos comunitários mantinham a chama da luta acesa, mesmo diante de massacres e desapropriações forçadas. As sementes da revolta começavam a germinar, prenunciando um futuro de resistência organizada. Capítulo 7. A Primeira Guerra Mundial e suas repercussões em Moçambique. A Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, teve efeitos significativos sobre as colônias africanas, incluindo Moçambique. Portugal, envolvido no conflito ao lado das potências aliadas, mobilizou recursos e homens das colônias, o que gerou tensões locais. As dificuldades econômicas e a escassez de recursos intensificaram o descontentamento das populações. Além disso, o controle português ficou mais fragilizado durante esse período, com os grupos locais se aproveitando da distração do Império para fortalecer suas resistências. Capítulo 8. A Era da Independência e a luta pela libertação. Após a Segunda Guerra Mundial, a pressão por independência se espalhou por várias colônias africanas. Em Moçambique, o Movimento de Libertação de Moçambique, Frelimo, surgiu como a principal força de oposição ao domínio colonial português. Sob a liderança de figuras como Eduardo Mondlane e, posteriormente, Samora Machel, a luta pela independência se intensificou na década de 1960, com guerrilhas nas zonas rurais e apoio crescente da população, que resistia ao regime opressor. Capítulo 9. A Revolução dos Cravos e a Independência de Moçambique. Em 25 de abril de 1974, a Revolução dos Cravos em Portugal pôs fim à ditadura do Estado Novo, permitindo a descolonização das colônias africanas. Moçambique conquistou sua independência em 25 de junho de 1975, após décadas de resistência armada. A Frelimo assumiu o poder, com Samora Machel como o primeiro presidente do país. Este foi um momento histórico.
marcado por um otimismo inicial, mas também por desafios profundos, como a reconstrução nacional e a superação das divisões internas. Capítulo 10. Desafios pós-independência e o futuro de Moçambique. Após a independência, Moçambique enfrentou desafios significativos. A guerra civil travada entre a Frelimo e a Renamo prolongou o sofrimento da população até a assinatura do Acordo de Paz em 1992. Embora o país tenha feito progressos em termos de estabilidade política e crescimento econômico, a pobreza, a corrupção e as desigualdades continuam a ser questões centrais. Moçambique segue em um caminho de reconstrução, buscando uma verdadeira paz social e prosperidade para seus cidadãos. A história de Moçambique é marcada pela luta pela liberdade e pelos desafios impostos por séculos de colonização. Sua independência e as lutas internas pós-independência moldaram o país que, apesar das dificuldades, segue buscando um futuro melhor para seu povo. Se você gosta de história, inscreva-se no canal.